Falei de Jesus.com.br. Eu quero falar com vocês hoje de Apocalipse 1:3, que é um tema, a palavra de Deus toda é atual. Mas eu preciso fazer um convite a você que está nas igrejas, você que está dentro das igrejas, para você líder, para você ver a responsabilidade que você tem em cuidar do rebanho. Lá em Apocalipse 1:3, fala que bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados, desde que Jesus foi colocado na cruz, já foi consumado e nós já sabemos que o fim já estava decretado. Já foi decretado o fim de todas as coisas. E eu queria falar algo para esta geração, amados, essa geração de hoje. Essa semana eu tive a oportunidade de estar acompanhando uma situação que eu não quero estar descrevendo aqui, local, data, horário, pessoas, nada. Não preciso disso e não vou me aproveitar de nenhuma situação. Sabe que não é esse, nunca foi, nunca será o meu perfil. Mas eu tive acompanhando uma situação de uma família, de um dependente químico, que ele foi internado numa clínica de recuperação, acabou dando um problema lá internamente, e eu, na madrugada, fui chamado para estar visitando a família e falando com a família. O diretor me ligou, como eu trabalho com dependência química há mais de 25 anos, na área de aconselhamento familiar, ele... Tenho muita amizade com ele, ele me ligou, falou, Maurício, eu estou com uma situação aqui, eu parei, falei, deixa eu vou conversar com a família. Liguei para a família. Chegando lá, eram 00:40, quase 10:50, eu, por prudência, liguei para a família, falei, olha, a gente está indo aí, houve um problema com o seu filho. E ela falou, não, é meu irmão. Falei, amém, então estou indo aí. Quando eu cheguei, eu falei, mas não precisa se preocupar que ele está bem, ele está... sem problema nenhum, está tranquilo. Mas o desespero da família era tanto, e quando eu cheguei lá na casa deles, ela falou assim, olha, quando você se designou a vir até a nossa casa a esse horário, nós já imaginamos que ele estaria morto, que algo de terrível haveria acontecido com ele. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que ele está bem, só uma situação lá interna, e ele está tranquilo. Mas daí a família começou a contar a história dele. É um rapaz que é um moço, um jovem ainda, que agrediu uma irmã cadeirante, fez ameaças à mãe, acabou agredindo policiais, se envolveu com roubo dentro de hospital. Ele teve a coragem até de roubar uma própria, que nós chamamos de boca, né? Foi lá na boca, roubou os traficantes, acabou tomando tiro, os tiros não acertaram, pegaram ele, bateram muito nele. E eu fiquei nessa casa até umas 2:30 mais ou menos, conversando com a família, e pude ver hoje, amados, o desespero das famílias quanto à questão das drogas. E eu posso dizer para você, amados, que nós estamos vendo uma situação hoje muito grave no país, muito grave. Nós temos uma justiça, vamos falar polícia e justiça, que não tem o que fazer. O trabalho deles é repressão, o trabalho deles tem que reprimir o uso, reprimir o tráfico, eles estão fazendo a parte deles corretamente, dentro das capacidades deles, eles estão fazendo esse trabalho e não conseguem o resultado que seria o mínimo básico necessário para a gente ter tranquilidade. Depois nós temos uma segunda situação nesse país, que é a saúde pública, que uma família não tem onde levar o seu ente querido porque não existe tratamento na rede pública de saúde. E o que tem, os leitos estão completamente lotados. Na verdade, a nossa saúde pública não cuida nem de gripe, quanto mais de dependência química. Depois nós temos uma outra situação que é a família do dependente químico. A família do dependente químico hoje entra em desespero, não tem por onde correr. Nós temos as clínicas de recuperação, as casas de recuperação no Brasil. E
Há agora uma proposição no governo, nesse nosso governo, dizendo que não é para se ensinar a palavra de Deus dentro das clínicas. Lá não pode falar de Deus dentro das clínicas. Você é obrigado a trazer o interno para dentro da casa de recuperação, mas não pode falar de Deus para ele. Amados, eu estou dizendo para vocês que nós estamos vivendo o tempo do fim. A palavra de Deus diz de perseguição, de morte, de odiar aqueles que pregam a palavra de Deus genuína. Nós temos os cristãos todos morrendo no Iraque, Líbia, Síria, aquela região lá. Pessoas que realmente odeiam o cristão. Nós temos a palavra de Deus começando a ser cerceada no Brasil. Isso é um começo dizendo assim, você não pode pregar nas clínicas. Logo você não pode pregar nas empresas. Logo você não pode pregar no restaurante. Logo você não pode pregar na praça. Logo para você pregar a palavra de Deus nas igrejas, você vai ter que ser um pastor, mas você vai ter que ser formado em psicologia. Aí o conselho de psicologia não permite que você fale que Deus cura ou que Deus liberta, porque você é um psicólogo, e se você não for psicólogo, terapeuta, você não pode ser pastor. Você percebeu? Existe mais de 800 leis tentando cercear a palavra de Deus, tentando acabar com o povo de Deus no Brasil. Não vão conseguir. Só que eu digo para vocês, amados, onde eu quero chegar? Nesses tempos do fim, eu estou vendo as pessoas discutindo o que fazer, o como resolver dentro das igrejas. Lá dentro das igrejas estão discutindo isso. Então hoje, estou gravando esse vídeo no domingo aqui. Hoje eu pretendo participar de um culto em alguma igreja. Vou escolher alguma igreja para estar visitando aí, ouvindo a palavra de Deus. Vou tentar fazer uma matéria numa igreja, se me permitirem, porque os pastores também têm medo de câmera. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, líder. Líder, o que você tem feito? Pastor, o que você tem feito? Sabe, você tem ensinado o teu membro a vir para a igreja, ir até um local chamado templo, ir lá, cumprir os rituais. Olha, nós não estamos aí partindo para o mesmo caminho do catolicismo romano. Eu não quero criticar, não tenho nada contra a igreja católica, mas eles, eu não sei se essa palavra está correta, sabe? Se estiver errado, você me perdoe. Eles dogamizaram, eles criaram tantos dogmas que colocou o povo dentro de uma caixinha quadrada. Hoje, com a graça de Deus sendo evangélico, eu tenho condições aqui de falar contra os pastores, a favor dos pastores, criticar os pastores, mostrar que a igreja está caminhando no caminho errado. Se um padre falar do outro, misericórdia, eles estão acabrestados, sabe? Eles não têm liberdade de falar. E quando um padre fala alguma coisa, vira mídia. Olha o padre falou isso, olha o padre falou de imagem, olha o padre falou isso, aí vai para Facebook. Por quê? Porque na verdade eles têm sede de falar, mas não podem. Hoje, amados, o que está acontecendo nas igrejas, amados? Quero dar um alerta para você, pastor. Quero dar um alerta para você, líder, que está dentro da igreja. O caminho é o mesmo, o demônio é o mesmo, o Satanás que fez isso lá, que opera dessa maneira, de controlar as pessoas, que opera da maneira de esfriar o amor de Deus. Esse mesmo demônio, essa mesma legião de demônios, ela está operando no nosso meio. E hoje você vê a igreja fria, hoje você vê os membros que acham que estão servindo a Deus, saindo 6 horas da tarde de casa, indo lá, ouvindo a palavra de Deus e voltando para casa. Sabe para quê? É egoísta. Por quê? Ele foi ouvir a palavra para ele, certo? Para ver o que ele faz com a palavra, o que ele vai fazer da vida dele. Mas, amados, o chamado de Deus é ide e pregai. A palavra de Deus diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não está se amando, amados. Nós estamos vivendo um amor frio. Lá de Mateus 24, 12. Eu estive dentro dessa família de dependente químico. Eles procuraram algumas igrejas, nem olharam para a cara deles. Quando se tem um problema de droga dentro da igreja, raros pastores, com raríssimas exceções, eles vão para cima, para a família, são muito poucos, porque na verdade o que eles fazem é passar a bola para as comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas hoje, amado, você sabia que está sendo perseguida? Você sabia que estão fechando todos os hospitais psiquiátricos, colocando o pessoal na rua? Estão se fechando todas as clínicas de recuperação de dependentes químicos, colocando na rua. A Alemanha fez isso, teve que voltar atrás, certo? Isso já aconteceu muitos anos atrás, há décadas atrás. A Alemanha viu que ela fez uma grande besteira e nós estamos entrando nesse caminho.
Então hoje, eu queria fazer um apelo a você, igreja. Queria fazer um apelo a você, pastor. Treina a tua equipe. Busca conhecimento. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar conhecimento o tempo todo. Busca conhecimento. Pega esse pessoal que está dentro da sua igreja, capacita eles a atender as famílias de dependente químico. Eu tive com um delegado, e o delegado falou, olha, o que eu posso fazer é boletim de ocorrência e pôr na rua. Se pôr na rua, ele morre. A família fala, o que eu faço agora? Vou pôr ele na rua. Não pode pôr na clínica. O hospital não atende. A polícia não resolve. As clínicas não podem trabalhar com eles. Vai nas igrejas. Eu quero chamar você para o desafio. O desafio de amar. O desafio de sair da igreja. E eu não estou chamando um membro da igreja para sair da igreja, amados. Não estou. Eu estou chamando o líder da igreja, o pastor, para ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve a voz dele, ouve. E sai daí de dentro. Eu tenho um amigo meu que é da Polícia Militar, e ele serve a Deus, e falou o seguinte, ele fez uma analogia tremenda. Ele falou, olha, hoje, os evangélicos hoje no Brasil, e os líderes hoje no Brasil, eu descrevo como se fosse assim, alguém entra para a academia para trabalhar para a Polícia Militar, é chamado, concursado, é preparado, e ele fica 30 anos lá dentro, aprendendo todo sobre lei, tudo sobre como atender na rua, tudo como abordar na rua, e com 30 anos dá uma aposentadoria dele e manda para casa. A igreja hoje está assim, está desse jeitinho. No contrário, o policial vai até o seu chamado, aprende por um curtíssimo espaço de tempo e vai para a rua trabalhar. Vocês entenderam? Não está se fazendo isso. Eu encontro pessoas hoje que falam assim, eu estou há 25 anos na igreja, eu falo, o que você fez? Egoísta. Você buscou seus próprios interesses. Lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor não busca seus próprios interesses. Amado, você está perdendo a tua salvação. Falei de Jesus.com.br